Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por aquilo que a gente pôde realizar ao longo desse dia. Obrigado pelo teu amor, tua graça, Senhor Deus, que nos sustentou. Muito obrigado porque cada manhã o Senhor nos concede o privilégio de começarmos de novo com o Senhor, um novo dia, Deus. Totalmente zerado, Deus, por causa da sua misericórdia. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui essa noite, pedimos por qualquer um que esteja ainda vindo para cá, pedimos por esse tempo, pedimos que o teu Espírito aguce a nossa mente, Senhor, e nos dê a capacidade de refletirmos, ó Senhor, com profundidade. Nós pedimos, ó Deus, revelação que vem do Senhor ao nosso coração, ó Deus. Não queremos apenas adquirir conhecimento intelectual, fruto, Senhor, do nosso esforço. Nós queremos, ó Deus, nos apropriar daquilo que o teu Espírito quer revelar, ó Deus, a nós, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Joia, pessoal. Olha, nós temos mesas aqui, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Joia. Nós deixamos ali. Muito bem. Ok. Nós vamos trabalhar essa noite, então, com a perspectiva da presença do reino, ok? Através da vida de Jesus. Mas eu quero fazer uma introdução, primeiramente, meio que recapitulando o que o Pedro falou na semana passada. Eu não vou entrar nos detalhes, né, todos que o Pedro trabalhou, mas eu gostaria de tentar, usando um gráfico, ok? Nos ajudar a entender essa perspectiva do que a gente pode chamar de veterotestamentário, ok? A visão veterotestamentária a respeito do reino de Deus. Então, a visão que a gente tem, se você imaginar assim, que não existe o Novo Testamento, ok? É muito difícil isso para a gente, né? Porque a gente lê o Novo Testamento, a gente, né, sabe como são as coisas, mas tente fazer esse exercício assim, como se o Novo Testamento não existisse, ok? Essa foi o que o Pedro apresentou na aula passada, né? Como era a consciência dos judeus, dos israelitas, do povo de Jesus, quando Jesus entra na história dizendo o reino de Deus chegou, não é? Ele não faz nenhum tipo de definição a respeito do reino, porque havia na cabeça daquelas pessoas alguma consciência, algum conceito relacionado a essa questão do reino de Deus, ok? Então, esse gráfico aqui, ele apresenta para a gente essa perspectiva do reino de Deus a partir dessa visão veterotestamentária, ok? Então, o reino de Deus a partir do Antigo Testamento. Quando a gente lê o Antigo Testamento, as Escrituras apresentam para a gente, então, a visão em Gênesis 1 e em Gênesis 2, que Deus ele criou, né, um mundo bom e perfeito, ok? Então, essa parte aí do gráfico tem a ver com a criação de Deus. Isso é descrito para a gente em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e toda a ênfase de Gênesis 1 e 2 é que Deus criou um mundo, Deus criou um universo bom e Deus criou um universo perfeito. Como nós temos aquela leitura, né, que fala sobre a criação em Gênesis 1, né, dos 6 dias, né, a gente tem muita tendência de ler aquilo na perspectiva de 24 horas, não é? Mas a gente não sabe quanto tempo, na verdade, essa criação aconteceu, e a gente também não sabe quanto tempo ela ficou boa e perfeita, ok? A gente tem a tendência, geralmente, de ler isso, já chegar no capítulo 3 e meio que imaginar assim, né? Acabou o 6º dia e aí o Adão e a Eva já deu aquela pisada na bola lá e caiu, né, e tal. Mas, muito provavelmente, não foi isso que aconteceu,
ok? Muito provavelmente a humanidade viveu um período que nós não sabemos dizer qual foi esse período, mas ela viveu esse período numa criação boa e perfeita. E aí chega um momento, então, onde nós nos deparamos com Gênesis 3, que há a rebelião. A humanidade, então, acaba fazendo a opção de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí acontece o que a gente chama de queda, ok? Então, a queda acontece, e a partir da queda, tem-se início, então, ao que a gente chama de presente era má. Ok? Então, a partir da queda, isso que nós estamos vivendo, as Escrituras apresentam para a gente com essa imagem, ok, de uma era, ok, de um período mal. Ok? Então, Deus começa a interagir com a humanidade, porque ele não desiste da humanidade, ele coloca a humanidade para fora do Éden, para não comer da árvore da vida, né, e permanecer separado dele para sempre, e ele começa todo um processo de redenção na vida da humanidade. Okay? Deus faz isso assim porque antes da fundação do mundo ele já tinha decidido que ele iria agir assim frente a essa realidade de rebelião que iria acontecer contra ele, ok? Ele já sabia disso, então ele já tinha um plano para lidar com isso, tá certo? E aí, como parte desse plano, nós vemos de Gênesis capítulo 3 até o capítulo 11, que Deus, ele meio que se relaciona de forma geral com a humanidade, ok? E tem algumas pessoas que andam mais perto dele, mas a maioria anda muito longe dele, vai se distanciando cada vez mais dos valores, né, bons e perfeitos que ele criou, até que chega o ponto de Deus julgar a humanidade através do dilúvio, e depois ele faz isso novamente através da confusão das línguas em Babel. A partir da confusão das línguas em Babel, então Deus começa um processo seletivo, aonde ele restringe a relação dele, ok? Ele continua, veja, o reino de Deus está aqui, ok? Sobre tudo. Ele continua, então, governando e reinando sobre tudo, mas a relação dele começa a se dar com um grupo, ok? Em exclusividade, para que, através desse grupo, ele viesse, então, a se revelar para o restante da humanidade, tá certo? Então, esse grupo é a nação de Israel. Então, em Gênesis 12, Deus chama Abraão, e a partir de Gênesis 12, Deus forma a nação de Israel, ok? Então, tudo que a gente vai lendo ali sobre os patriarcas, né, tem a ver com Deus formar esse povo, através do qual ele tinha dito para Abraão que ele iria abençoar todas as nações da terra. Como é que Deus, através da nação de Israel, como é que Deus, através desse povo aqui, ele iria abençoar todas as nações da terra? Ele ia fazer isso porque, através de Israel, ele traria, então, o Messias. Ok? Então, o reino dele iria ser governado, nós vimos isso na segunda passada, o Pedro mostrou isso, né, um reino messiânico, ok? É um reino teocêntrico, quem governa é Deus, mas ele é governado através dessa figura do Messias. Então, ele é um reino também messiânico. Então, através de Israel, Deus traria o Messias ao mundo, e os profetas, eles começam a proclamar, eles começam a dizer que Deus, ele não havia perdido o controle dessa era má. Ok? As coisas, quando a gente lê o Antigo Testamento, mesmo em relação à nação de Israel, a gente vê que Israel, que foi a nação que Deus levantou para se relacionar exclusivamente com ele, e através dela trazer o Messias ao mundo, ela se rebela também contra Deus. Ao invés dela cumprir com a missão que Deus deu para ela, ela começa a ser influenciada pelos valores das nações que estão ao redor dela, e ela começa a perder os critérios. Então, ela mesma não está debaixo do governo de Deus. Não é? E aí, o que isso significa? Que Deus falhou no exercício do seu governo? Não. Não é? Não. Então, os profetas, nós vimos também isso com Pedro, os profetas são levantados para dizer, olha, as coisas estão bagunçadas aí, mas Deus não falhou. Deus continua dirigindo a história, e vai chegar um momento em que o Messias vai entrar na história, o rei divino, ok? Uma pessoa, um ser humano cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, e Deus vai governar
a nossa era a partir dele. Esse dia é apresentado pelos profetas como o dia do Senhor, ok? Então veja, havia uma grande expectativa por parte de Israel que o Messias surgiria, e quando o Messias surgisse, o dia do Senhor ia ser estabelecido, ok? Os profetas no Antigo Testamento falavam do dia do Senhor como um dia de graça, mas também um dia de juízo, ok? Então, seria um dia, por um lado, de alegria, e eles entendiam, a nação de Israel, certo? Lia isso e entendia que seria um dia de alegria para eles, ok? Porque eles eram o povo de Deus, na cabeça deles, né? E seria um dia de juízo para as nações, que eram contra Israel. Mas quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que não é bem isso. Já no Antigo Testamento, tem vários textos que os profetas afirmam que Deus vai abençoar todas as nações da terra. Nós vimos isso aqui também com o pastor Pedro. Mas, na cabeça na nossa cabeça, né, vamos imaginar a gente, não temos o Novo Testamento, temos só o Antigo Testamento. Então, quando você lê isso, você lê o Antigo Testamento e você vê esse gráfico, qual é a ideia que dá? A ideia que dá é a seguinte: nós tínhamos um mundo perfeito, esse mundo foi afetado pela queda, estamos vivendo na presente era má, mas Deus entra em ação aqui, formando um povo, para através desse povo trazer o rei messiânico, que quando chegar na história vai instaurar o dia do Senhor e vai trazer então o reino messiânico, através do qual o reino de Deus vai se manifestar aqui, ok? Vai se manifestar na história. E quando ele fizer isso, então ele vai conduzir a história para frente, mas agora sobre o reinado do Messias, ok? Então a história vai ser julgada pelo Messias, o reino de Deus vai ser trazido ao mundo, e uma nova fase vai começar, ok? Através dele. Nesse período aqui, o que a gente tem, então, em relação a Deus, e você vê muito essa expressão no Antigo Testamento, né? É que o reino de Deus, ou o governo de Deus, está nos céus. Ok? Quando você lê o Antigo Testamento, você vê muito essa expressão. Deus está nos céus, né? O Isaías tem uma visão do trono de Deus nas alturas, um alto e alto trono, né? Então ele governa a história, mas ele governa a história de fora da história, ok? Ele não está presente lá, dentro da história, embora ele interaja com tudo o que está acontecendo. Providencialmente ele vai conduzindo tudo o que está acontecendo. Nós vimos ontem, quem é da CPV, nós vimos ontem com relação a Esther, né? Para quê? Para garantir que o Messias vai chegar ao mundo. Ok? Então, as interações de Deus aqui no Antigo Testamento, elas são interações da providência dele e do exercício do juízo dele, ok? Tanto sobre Israel quanto sobre as nações, para garantir que o Messias chegue à terra. Ok? Estão comigo? Então, veja, se a gente tem só o Antigo Testamento, qual é a sensação que a gente tem ao olhar para isso? Bom, a história está indo, a era má está acontecendo, vai chegar um momento que o Messias vai chegar, e quando ele chegar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, não é? Vai dar bufetada em todo mundo, não é? Botar ordem no mundo, e vai começar um novo tempo, não é? Tudo de bom, ok? Começa o reino messiânico e tudo vai ser bom de novo no mundo. Então, está se esperando uma intervenção única, sobrenatural e única da parte de Deus, ok? Por intermédio do Messias na história. Se você entender isso, você vai entender quando você lê o Novo Testamento, por que os judeus, quando ouviam Jesus dizer que ele era o Messias, eles ficavam confusos. Por quê? Porque na cabeça deles, se o Messias chegou, então é isso aqui que tinha que ter acontecido. O dia do Senhor tinha que ter acontecido, os inimigos de Israel tinham que ter sido banidos, Israel deveria começar a governar o mundo como o povo de Deus através do Messias, e todas as nações da terra iriam ter paz, porque iriam estar sendo
governados pelo Messias e por Israel, ok? Essa é a ideia. Agora, o que acontece na perspectiva do Novo Testamento? O Novo Testamento traz para a gente uma visão que é um pouquinho diferente disso. Então, veja, quando Jesus chega e ele começa a pregar, o reino de Deus chegou, na cabeça deles, o que Jesus estava dizendo é aquele gráfico anterior ali que eu mostrei. Pô, se o reino de Deus chegou, né, então nós vamos começar a mandar no negócio aqui agora. Né? Os judeus vão mandar no mundo. Né? O Messias vai estabelecer um momento novo na história e todas as coisas vão ficar boas de novo. E Israel vai ser o centro, a nação central, através da qual todas as demais nações da terra vão vir e vão aprender com Israel e vão viver debaixo da orientação de Israel por intermédio do Messias. Então, quando Jesus vem dizendo, o reino de Deus chegou, é isso que eles estão esperando. Só que é isso que acontece? Não é. Ok? Veja, o Novo Testamento, ele mostra para a gente, ele dá para a gente uma outra perspectiva. Ok? O que acontece? A gente tem a criação, a gente tem a queda, a gente tem, com a queda, o início da presente era má, a gente tem Deus levantando uma nação, que é Israel, ok? Até aí está tudo igual ao Antigo Testamento. Né? Estamos no Antigo Testamento. Por que Deus levanta Israel? Deus levanta Israel para, através de Israel, trazer o Messias. Ok? E é aqui que o Novo Testamento difere da interpretação que os judeus tinham do Antigo Testamento, das palavras dos profetas do Antigo Testamento, do que os profetas disseram. Ok? Porque o que acontece? Deus trouxe o Messias? Sim, ele trouxe o Messias, mas o Messias veio através da vinda, da encarnação, ok, de Jesus de Nazaré, que, ao entrar na história como um ser humano, traz o dia do Senhor, ok? Através da encarnação de Jesus, o dia do Senhor que eles estavam esperando aqui, ó, ele começa a acontecer. Certo? Só, o que é o dia do Senhor, iniciado por Jesus? Ele pega realidades que estão aqui, ó, na era messiânica, no novo céu e na nova terra, que ainda não aconteceram, e ele traz essas realidades para dentro dessa era má. Na cabeça dos judeus, olhando só para o Antigo Testamento, essa era má seria finalizada e iria começar as coisas boas a acontecerem. Ok? Mas o que o Novo Testamento mostra para a gente é que, e isso é chamado de mistério do reino, tá certo? Tem um mistério aí, é que o dia do Senhor já começou. Ele começou quando? Com a encarnação de Jesus. Seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, deu início ao dia do Senhor, aos últimos dias. Ok? E aí, esses últimos dias são marcados pela realidade de que a gente continua inseridos na era má, mas, dentro dessa era má, realidades do reino do Messias, do reino de Deus, lá do futuro, foi trazido para dentro da nossa realidade. Ok? E aí, através desse início, através disso, de Jesus trazer essas realidades para dentro da nossa era má, a nossa história continua caminhando para chegar no que a Bíblia chama de dia do Senhor, o último dia. Ok? Então, a diferença aqui é que, enquanto você lendo só o Antigo Testamento, sem a perspectiva daquilo que o Novo Testamento nos revela, você vai ter a ideia de que o dia do Senhor ele acontece num único evento. Mas a partir da leitura do Novo Testamento, a gente percebe, nos é revelado, de que o dia do Senhor ele acontece a partir de dois eventos, de dois momentos. Okay? Tem um primeiro momento,
que acontece, que dá início ao dia do Senhor, então o dia do Senhor já começou, e ele está se desenvolvendo até ele chegar no seu fim, que é o último dia, ok? Que as Escrituras mostram para a gente que vai ser manifestado através de uma segunda vinda do Messias, uma segunda vinda de Jesus, se revelando novamente, ok? Diante de todos, como o Messias. Okay? Então, hoje, o Messias veio, ele está presente, ele trouxe o reino, mas a sua presença é uma presença velada. Okay? Ela precisa ser identificada pela fé. Mas vai chegar um dia, que é o último dia, onde a presença dele vai ser revelada. E aí, independentemente de fé ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Messias. Jesus é o rei. E quando esse dia chegar, então, começa a plenitude do novo céu e da nova terra. Ok? Aí sim, a gente vai entrar para essa nova realidade, ok? Da presença plena do reino de Deus, no novo céu e na nova terra. Então, veja, qual é a diferença com relação ao reino de Deus, o reino dos céus, no Antigo Testamento e aqui? É que Jesus traz o reino de Deus para cá. Ok? Enquanto no Antigo Testamento o reino de Deus é trazido para lá, tá? Os judeus são, vai começar, quando ele vier, o reino vai chegar, o reino de Deus vai chegar. Agora o reino de Deus está no céu. Ok? Quando ele chegar, o Messias chegar, acaba essa era má e o reino de Deus é trazido para o nosso meio, para o nosso universo. Mas aí Jesus chega dizendo assim, não, o reino de Deus já chegou. Né? Eu trouxe o reino, ele está aqui. Ok? Estão comigo? Me acompanharam? Ok? Eu tentei ver com o gráfico aí, meio que dar uma resumida no que o Pedro falou na semana passada e já introduzi aquilo que nós vamos conversar hoje. Então, qual é a grande questão frente a esse gráfico do Novo Testamento? A grande questão para a gente é conseguir compreender ou discernir a história que está acontecendo a partir da realidade de quem Jesus é. Ok? Jesus é a presença do reino de Deus entre nós. Ok? Jesus é a presença do reino de Deus entre nós. O reino está aqui. O reino está presente, porque Jesus está presente. Veja como ele diz isso em Marcos capítulo 1, versos 14, verso 15, diz assim, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. E o que ele proclamava? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Essa ideia de que o reino de Deus está... Essa palavra próximo para a gente, ela tem um sentido duplo, né, na nossa língua. Né? Próximo tem um sentido temporal, não é? Ó, próxima semana é um sentido temporal. Não é? E ela tem um sentido espacial. Ok? Agora eu estou próximo a Domingas. Certo? A palavra próximo tem esses dois sentidos para a gente. No Novo Testamento, também, a palavra próximo tem os dois sentidos. Só que tem duas palavras diferentes. E a palavra que Jesus usa aí para próximo é espacial. Não é temporal. Ele não está falando assim, ó, o reino de Deus está próximo, ó, logo, logo ele chega aí. Não, ele está dizendo assim, o reino de Deus está próximo. Ok? A palavra usada significa ele está à distância de um braço. Se você estender o braço, você toca no reino. Por que Jesus usa essa linguagem? Porque ele
é o reino. Ok? O reino está nele. As realidades do reino de Deus, do governo de Deus, soberano no céu, que os profetas do Antigo Testamento falavam que Deus tinha, todo o poder, toda a autoridade e tudo mais, nas alturas, que Deus ri, né, dos poderosos da terra, no Salmo 2, ok? É trazido para perto da gente, conforme o próprio Salmo 2 coloca, através do Filho, ok? Que é o Messias. Então, Jesus, ele vem pregando essa mensagem de que vocês estão, vamos traduzir, né, o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão esperando o reino de Deus chegar lá, mas ele já está aqui perto de vocês. Ok? Por que ele diz isso? Por causa daquela interpretação. Os judeus pós-exílio, os judeus da diáspora, né, os judeus do período interbíblico, eles interpretaram a mensagem dos profetas como a ideia de que quando o reino de Deus chegasse, haveria uma intervenção só na história feita por Deus e algo novo iria iniciar. E Jesus está dizendo, ó, isso não é bem assim. Mas para a gente poder entender isso melhor, vamos ver como é que essa ideia, né, que eles tinham da chegada do reino é apresentado para a gente através dos profetas e do próprio João Batista, ok? Veja, Jesus, certa vez, conversando com os seus discípulos, ele diz assim, dos profetas até João, o reino de Deus sempre foi tomado à força. Ok? João Batista, ele é um elemento, uma figura importante dentro da compreensão dessa realidade, da presença do reino, através da presença de Jesus na história. Por quê? Porque João, ele é o último profeta da linhagem dos profetas do Antigo Testamento. Ok? Embora João esteja no Novo Testamento, João é uma figura do Antigo Testamento. Certo? Ele não é uma figura do Novo Testamento, ele é uma figura do Antigo Testamento. Tá certo? João profetiza a vinda do Messias, assim como Isaías profetizou a vinda do Messias. Ok? Os profetas do Antigo Testamento disseram, o Messias vai vir. E João faz parte dessa linhagem. Ele chega e diz assim, o Messias vai vir. Mas por que Jesus diz assim, que dos nascidos de mulheres, João, ninguém é maior que João? Porque de todos os profetas, ele era o profeta que estava profetizando a vinda do Messias e que viu o Messias chegar. Ok? Então não era ninguém maior que ele. Mas quando ele diz assim, ninguém é maior que João, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ok? Por quê? Porque no mesmo texto ele diz assim, mas o menor no reino dos céus, é maior que João. Ok? Por que ele diz isso? Porque a pessoa mais limitada, ok? Que nasce de novo pelo poder do Evangelho, ela está dentro da nova aliança, João está na antiga aliança. Ok? Então, qualquer um é maior que João no reino de Deus. Embora, dentro da realidade do Antigo Testamento, não tem ninguém maior que João. Por quê? Porque Isaías profetizou, Ezequiel profetizou, todos eles profetizaram, mas nenhum deles viu o Messias. Mas João viu o Messias. Vamos dar uma olhada nesses textos aí, ó. Como fez o Pedro, eu vou precisar da sua ajuda, ok? Para a gente poder entender isso. Marcos, capítulo 1. Vai tomando nota aí das suas perguntas, tá certo? Para a gente fazer no finalzinho um tempo de perguntas e você também mandar lá para aquele
Esqueci o nome daquele negócio lá. Mas aquele negócio lá que nós criamos, para pergunta. Né? Olha só, Marcos capítulo 1. Alguém pode ler para a gente? Versos 2 a 8. Muito bem. Então veja, João ele vem fazendo uma pregação, certo, de arrependimento. Ok? A pregação de João não é uma pregação de perdão, de graça, de misericórdia, é uma pregação de juízo. Por quê? Por que João vem pregando arrependimento? Lembra lá do gráfico anterior, ok? Porque na cabeça de João, João é um cara do Antigo Testamento. Na cabeça de João, o que vai acontecer? Se o Messias vai vir após mim, então quando ele chegar, ele vai passar a foice aí. Né? Ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo, né? Ele vai trazer juízo sobre todo mundo, vai tirar os maus, começar a ficar só os bons. Então, agora é a hora de você se acertar. Se arrepende aí, né? Ele prega para os israelitas, tá certo? Para a nação de Israel, conserta aí, porque o Messias vai chegar, e quando ele chegar, o dia do Senhor chegou. Então, a mensagem de João é uma mensagem de juízo, certo? Para você ficar com medo. Você fala, opa, eu preciso arrumar minha vida aqui, porque o cara vai chegar e o negócio vai ficar complicado. Ok? Olha só, Lucas capítulo 3, versículos 1 a 18. Vamos lá. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz o que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos:
mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Muito bem, viu? As boas novas aí é juízo, né? Viu? Deu para sentir o drama do negócio? Hã? É um conceito do Antigo Testamento, a lei. O que a gente tem que fazer? Hã? Tem que mudar de tudo, tem que dar para os pobres o negócio, tem que dar, né? É lei, né? João está dizendo, tem que fazer. Se você não fizer assim, você não vai ser salvo, não. Né? Então é lei. Ele está pregando a lei, né? O evangelho aí baseado naquilo que o Antigo Testamento dizia, que as pessoas tinham que fazer. Né? O arrependimento aí tinha a ver com frutos, com posturas relacionadas a obras que as pessoas tinham que assumir. Vê como é uma pregação de juízo. Ele fala, o machado já está colocado na raiz. Né? Ou seja, não vai cortar, não é podinha, não. Vai arrancar a raiz. Ok? Ele fala, e aí a pregação dele é tão enfática com relação ao juízo, que eles dizem assim, não será ele o Cristo? Por que eles falam isso? De novo, lembra do gráfico que eu mostrei. Porque na cabeça deles, quando o Cristo chegar, o que vai acontecer? O dia do Senhor. Não é? Vai julgar todo mundo e vai começar uma fase nova. Então, você, vai ver que ele é o Cristo, não é possível. E ele fala, não, sou não. Se vocês estão me achando bravo, aí vê a descrição que ele faz do Messias. Não é essa descrição do Messias vingador? Né? Ele vem com a pá, ele vai limpar a eira, ele vai botar fogo na sua eira, tá certo? Então, a imagem que João tem do Messias é a imagem de um rei que chega para julgar. Para julgar. Ele tem o Espírito Santo, ele vai dar o Espírito Santo para aquele que é o povo de Deus, mas ele vai julgar tudo mais. Tudo mais ele vai acabar. Okay? Essa é a imagem que João tem do Messias. Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Eu coloquei esse aí por causa dessa questão da linguagem que ele usa agora do reino. Esse reino de Deus está próximo de João, e qual que é? É espacial ou temporal? Não. Esse é temporal. Certo? Esse é temporal. O João está dizendo assim, gente, está chegando aí. O reino está chegando aí. Então se arrepende logo. Ok? Há uma diferença entre a maneira que João diz que o reino de Deus está próximo e a maneira que Jesus diz que o reino de Deus está próximo. Okay? Há uma diferença entre os dois. Os dois usam essa ideia de que o reino está próximo, mas o próximo para João é a ideia de que o reino está chegando. Por que o reino está chegando? Porque o Messias vai vir depois dele. Certo? Então é temporal. Mas quando Jesus chega e ele fala assim, o reino de Deus está próximo, é a ideia espacial. O reino de Deus está aqui. Você pode tocar nele agora. Ok? Um detalhe interessante no texto de Lucas, que mostra como João, né, é essa figura, né, do profeta do Antigo Testamento, é que o texto diz assim, veio a palavra do Senhor a João no deserto. Não é? Olha que legal. O Lucas, né, ele faz questão de detalhar, né, o contexto histórico, fala, o rei era fulano, o sacerdote era o Beltrano, o sumo sacerdote era o Ciclano, o prefeito era né? Ele coloca toda a questão ali, pega o livro de Jeremias, por exemplo, vê como é que começa, né? Jeremias que reinou, profetizou no reinado do rei fulano de tal, Ciclano, Beltrano, né? O Ezequiel, a mesma coisa. Lucas faz igualzinho com João. E aí ele diz assim, nesse período aí, veio a palavra do Senhor a João no deserto. Essa é uma expressão que você encontra no Antigo Testamento para os profetas. Veio a palavra do Senhor a Isaías, veio a palavra do Senhor a Jeremias, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, veio a palavra do Senhor a Daniel. Você não encontra essa expressão no Novo Testamento, depois de João. Okay? Você não tem, veio a palavra do Senhor a Paulo.
Você tem Paulo pregando. Certo? Mas você não tem. Veio a palavra do Senhor a Paulo. Veio a palavra do Senhor a Pedro. Não é? Essa expressão, ela é do Antigo Testamento. É dos profetas do Antigo Testamento. Okay? O Novo Testamento, você tem o Espírito Santo de Deus agora. Okay? E Deus fala agora através de você. Okay? Não tem mais essa figura do profeta especial. Okay? Porque o Espírito veio sobre a igreja. Agora, o João, então, tem essa visão, né? E aí surge Jesus. Jesus vem e ele é batizado por João. E João, o Espírito, Deus tinha dito para João, aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é o Messias. E o João está batizando, ele batiza Jesus e o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. E ele vê. E ele fala, o meu primo é o Messias. Caraca, jogava bola com ele, eu nem sabia. Nossa, cara, né? Então, ele é o Messias, porque o João era primo de Jesus, né? Eu falei, nossa, ele é o Messias, o meu primo é o Messias, né? E tal, eu estou empolgado. E aí ele se convence disso. Você pega o Evangelho de João e diz que o Pedro, o André, eles eram discípulos de João, e aí Jesus passa, o João fala, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não é? Ou seja, João acredita que Jesus é o Messias, porque ele viu. Só que aí ocorre algo interessante. Abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 7. Olha só. O João está convencido de que Jesus é o Messias. Ele viu, na hora do batismo, o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. Só que quando a gente chega no capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 18, olha só o que acontece. Eu vou ler esse, tá bom? Os discípulos de João contaram-lhe, João está preso, tá? Ele foi preso porque ele começou a falar lá do rei Herodes, que estava tendo um caso de adultério, né? E João diz, você não pode possuir a mulher do seu irmão, não. E o rei fica bravo, prende o João. E aí o João está preso. E ele não está vendo Jesus agir. Só que Jesus está curando, Jesus ressuscita mortos, Jesus está libertando pessoas, Jesus está proclamando que o reino chegou. Aí os discípulos de João vão fazer uma visita para João lá na cadeia e contam para João todas as coisas. Aí o texto diz assim, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. Olha a pergunta que ele faz. És tu aquele que haveria de vir, ou seja, o Messias, ou devemos esperar algum outro? Por que João faz essa pergunta para Jesus? Exato. Ué, se o Senhor é o Messias, por que eu estou preso? O que eu estou fazendo aqui na cadeia? Se o Senhor é o Messias, por que os romanos ainda estão mandando na coisa? Se o Senhor é o Messias, por que o dia do Senhor não chegou? Por que as coisas não foram resolvidas? Por que tudo não foi consertado? Por que os romanos continuam mandando ainda? Por que Israel não foi restaurada? João tem todas essas dúvidas. Por quê? Porque João é um sujeito do Antigo Testamento. Na cabeça de João, o dia do Senhor, quando chegar, começa o reinado messiânico. Certo? E aí, veja só, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou, olha a resposta que Jesus dá. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Olha o que Jesus disse sobre João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora,
os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas para as outras. Nós lhes tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. João fecha uma era. Okay? Com João acaba o Antigo Testamento. Com João, a antiga aliança fica para trás. Ok? Por quê? Porque em Jesus o reino de Deus é estabelecido. Ok? Em Jesus o reino de Deus é estabelecido. Quando a gente diz isso, a gente precisa entender que a questão do reino de Deus, ela passa diretamente pela questão cristológica. Okay? Falar do reino sem atrelar isso à cristologia, tá certo? A cristologia tem a ver com a doutrina bíblica a respeito de quem é o Messias. Ok? Então, a teologia do reino, ela está atrelada diretamente à perspectiva cristológica. A grande questão que a gente tem que levantar é Jesus o Messias? Ok? Jesus de Nazaré é o Messias? Ou nós haveremos de esperar outro? A pergunta de João é uma pergunta cristológica. Ok? João está certo na pergunta dele. Você é o Cristo? Ou não é? A gente tem que esperar outro. Veja, os judeus não convertidos, até hoje, não entendem que Jesus é o Cristo. E eles estão esperando outro. Eles estão esperando o Messias até hoje. E essa é a grande questão, essa é a grande chave relacionada à presença do reino entre nós. Ok? A compreensão de que o reino de Deus, ele está presente, ele está à distância de um braço, né? Porque Jesus é o Cristo. Ele é o rei do reino. E porque ele é o rei do reino, a presença dele no mundo traz a presença do reino para o mundo. Ok? Então, veja, nós não podemos estabelecer o reino de Deus. Okay? Às vezes eu ouço algumas pessoas, eu gosto muito quando eu vejo as pessoas pregando sobre o reino e dizendo, olha, o plano de Deus não é nos levar para o céu, né? Isso é uma consequência. O reino de Deus, né? O plano de Deus é que o reino de Deus venha, né? O futuro entre, né? Essa é a ideia. Só que eu fico desconfortável, né? Quando nessas pregações eu ouço alguns pregadores dizendo assim, porque nós temos que estabelecer o reino de Deus. Não. Nós não temos que estabelecer o reino de Deus. Ele já foi estabelecido.
Nós não podemos estabelecer o reino de Deus, ok? O único que pode estabelecer o reino de Deus é o rei do reino. Lembra a aula passada? Ele é teocêntrico, ok? Ele não é produzido por você, ele não é produzido por mim, ele não é estabelecido por nós, ok? Ele não é um projeto político, certo? Ele não é um esforço humano por parte da igreja que vai tentar fazer coisas boas e tudo mais, e com isso o reino de Deus vai se manifestar e vai estar entre nós. Não, o reino de Deus está entre nós. Ele foi estabelecido, ok? Na presente era má, porque Jesus é o rei do reino, e ele, quando entra na história, ele traz o reino para dentro da história. Ok? Estão comigo? Quais são as evidências disso? Porque aqui nós vamos fazer uma afirmação, né? Ele é o rei, ok? Nós estamos dizendo. Mas um judeu pode dizer, não, ele não é, não. Ele não é o Messias. E nós estamos dizendo, não, ele é o Messias. Então, quais são as evidências de que ele é o Messias? É o que nós vamos ver agora. Primeiro, a primeira evidência é o seu batismo. É o seu batismo. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. O que o texto diz aí? Alguém lê aí para a gente. Hã? Quando todo o povo estava sentado, sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Muito bem. Então veja, a primeira evidência de que aquele homem, certo, que viveu 2000 anos lá atrás, na Galileia, na Judéia, do primeiro século, filho de Maria, criado por José, ok? Carpinteiro, ele é o Messias, é que na hora do seu batismo, os céus se abrem, ok? Há uma conexão entre o céu, não é? Isaías, não é? O céu se abre para Isaías, ele vê o trono de Deus, o alto, alto trono, Adonai sentado nele, o Todo-Poderoso, os anjos dizendo, quem é esse Adonai? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Okay? O que está acontecendo aqui é a mesma coisa que aconteceu com Isaías. Os céus se abrem, ok? Os céus e a terra entram em conexão. O Espírito do Senhor vem sobre ele. O Antigo Testamento deixa claro que o Messias seria alguém que teria o Espírito do Senhor, um homem que teria o Espírito do Senhor sem medida. Todos os profetas, reis, sacerdotes no Antigo Testamento recebiam do Espírito do Senhor, mas uma medida do Espírito, uma porção do Espírito. O Messias seria alguém que receberia todo o Espírito Santo de Deus nele, sem medida. E o texto diz que o Espírito vem sobre ele, e uma voz é ouvida do céu, a voz do Pai, dizendo, você é meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Então a primeira evidência de que Jesus é o Messias é o batismo dele. Mas essa é apenas a primeira evidência. Outra evidência que a Bíblia mostra para a gente de que ele é o Messias, ok? E consequentemente a presença do reino é trazida e está, né, agora nessa presente era má, porque ele entrou na história, o rei entrou na história, é a sua autoridade sobre Satanás. Veja, o Antigo Testamento, ele vai revelando para a gente, deixa eu fazer um parênteses aqui só para explicar uma questão teológica. A revelação bíblica, ela é uma revelação progressiva, ok? O que significa isso? Significa que a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, ok? Mas eu quero falar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele não é um livro que alguém sentou num momento e Deus chegou para ele e falou tudo o que ele tinha que escrever no livro, né? E aí o sujeito sentou ali, escreveu tudo que Deus queria e pronto, ok? Não. O Antigo Testamento, ele vai sendo revelado, assim como o Novo Testamento também, dentro da história da humanidade que vai acontecendo, ok? Então, à medida que a história vai acontecendo, Deus vai interagindo com a história e Deus vai revelando coisas dele, ok? Concernentes à história, concernentes ao mundo,
e algumas dessas coisas vão sendo, então, reveladas por Deus, inspirada para os profetas e outros autores do Antigo Testamento, e eles vão registrando isso dentro de um período de história, ok? Que vai se desenvolvendo, tá certo? Isso é o que a gente chama de revelação progressiva, tá certo? Muito bem. Dentro dessa revelação progressiva, os profetas dizem que o mal no mundo, ele é orquestrado, ok, por um ser espiritual que é adversário do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ok? Ele é esse ser chamado Satanás, que a gente usa a palavra Satanás significa adversário. Ok? É uma palavra hebraica que significa adversário. Então, ele é adversário de quem? Ele não é adversário de Deus. Ok? Porque ele não pode com Deus. Ele é adversário da obra de Deus. Ele é adversário da criação de Deus. Okay? Em relação a Deus, na verdade, ele cumpre os propósitos que Deus quer e que Deus acaba utilizando dele para fazer com que as coisas se direcionem para onde ele quer que se direcione. Ok? Então, Satanás, a gente depois tem um curso aqui sobre Satanás, tá certo? Então eu não vou ficar falando muito dele agora. Eu quero esclarecer que Satanás, ele é esse ser que o Antigo Testamento mostra para a gente, numa revelação progressiva, que ele atua desfigurando, distorcendo, destruindo, ok? A criação boa e perfeita de Deus. E o alvo número 1 dele somos nós, seres humanos. Por quê? Exatamente. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, ele nos afetando, ele não pode tocar Deus, ele não pode afetar Deus. Então, nos tocando, nos afetando, ele acha que ele consegue afetar Deus, né? Porque ele deforma, ok? A imagem e semelhança de Deus que nós somos criados. Tá certo? Por que eu digo que é uma revelação, essa revelação é progressiva? Porque se você pegar alguns textos do Antigo Testamento, você não vai se deparar com a figura de Satanás. Ok? Mas à medida que você vai chegando em outros textos do Antigo Testamento, você começa a ver a presença da figura de Satanás. Tá certo? Então, o conceito desse adversário, ele surge na revelação após o exílio babilônico. Até antes do exílio da Babilônia, se tem o conceito de seres malignos, seres que operam e tudo mais, mas não se tem a figura e a ideia de um ser espiritual que orquestra isso. Okay? A ideia é, esses seres estão debaixo do governo de Deus também. Deus está governando todas as coisas. Mas após o exílio babilônico, se tem essa imagem desse ser, desse adversário. Okay? E aí é apresentado para a gente, na Bíblia, essa oposição, né, desse adversário ao governo de Deus na história. Ok? Quando Jesus chega na história, quando ele entra no mundo, uma das coisas que evidenciam que ele é o Messias é que ele enfrenta esse adversário. Certo? Esse adversário, agora nós vamos trabalhar com os conceitos do Novo Testamento, é revelado pelo próprio Novo Testamento, que é o mesmo ser que estava lá no jardim, certo? Disfarçado de serpente, e que ludibriou o ser humano, fazendo com que ele se rebelasse contra Deus. E usurpou da mão do ser humano a autoridade que Deus tinha dado para nós, homens, seres humanos, ok? Homem e mulher, seres humanos, governar o mundo. Tá certo? Então, Satanás usurpou essa autoridade da gente. Ele é o Deus da presente era má. E ele produz maldade. Não é? E nós ficamos escravos dele, porque nós nos rendemos à artimanha dele. Jesus, o Messias, ele tem que enfrentar esse ser. Ok? E ele tem que vencê-lo. E aí a gente vê que na vida de Jesus, ele evidencia que é o Messias, porque ele manifesta a autoridade suprema dele sobre Satanás. Isso é visto por nós, por exemplo, na Bíblia, através da tentação, depois que Jesus, Lucas 4, 1 a 13, depois que Jesus ele é batizado, o Espírito Santo de Deus conduz Jesus para o deserto, e no deserto, depois de 40 dias lá em comunhão com Deus, esse ser,
Satanás, esse adversário, aparece para Jesus para tentá-lo, assim como ele havia tentado Adão. Ok? Qual é a tentação de Satanás para Jesus? A gente, lendo o texto lá, a gente vê que, geralmente, né, as pessoas falam que Satanás tentou Jesus 3 vezes. Né? Eram 3 tentações. Aí o pessoal fala, poder, né? Só tinha uma tentação. Okay? São 3 abordagens diferentes, mas a tentação é sempre a mesma. A tentação é em cima da identidade dele. Mas veja, qual que é o alvo de Satanás? O alvo de Satanás é levar Jesus a duvidar de quem ele é. Okay? A duvidar da voz do Pai que disse, tu és meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Por isso, todas as vezes que Satanás chega em Jesus, ele diz assim, se você é o Filho de Deus, né? Ou seja, se você é o Cristo, né? Se você é o Messias, então, prova isso. Transforma a pedra em pão. Né? Ó, pula aqui do templo. Porque a Bíblia diz que o Senhor ordenará os anjos para te segurar e nenhum mal te acontecer. Você não veio, você é o Cristo veio retomar os reinos para o Pai, para Deus, não é? Então, próximo e agora eu te dou todas as coisas. A questão de Satanás com Jesus é a sua identidade. E Jesus, diz o Evangelho de Lucas aqui, que ele combate Satanás e ele vence Satanás. O texto de Lucas é interessante porque diz que Satanás se retira dele até a ocasião oportuna. Ou seja, ao longo do ministério de Jesus, Satanás vai abordá-lo em outros momentos, de outras formas, ok? Com outros disfarces. Ele vai chegar várias vezes para tentar Jesus. Jesus, ele está ali como um ser humano, representando então novamente uma humanidade que foi criada à imagem e semelhança de Deus, uma humanidade perfeita, ok? Assim como o primeiro Adão. Por isso que Satanás vai tentá-lo. Essa é uma das maiores evidências de que Jesus, na sua encarnação, ele realmente era um ser humano. Porque se ele não fosse, Satanás não ia perder tempo para tentá-lo. Né? Não ia dar certo. Ok? Satanás estava tão convencido de que ele era um ser humano, que ele fala, eu posso derrotá-lo, eu posso tentá-lo. Né? Por isso que na última tentação, Jesus diz assim para ele, arreda, Satanás, não tentarás o Senhor seu Deus. Né? Ou seja, ele lembra a Satanás de que ele é um ser humano, mas ele também é o Deus a quem Satanás deve obediência, submissão. Ele vence então Satanás. A gente vê essa autoridade dele sobre Satanás também através do exercício da autoridade que Jesus tinha sobre os demônios. Nós temos vários textos nas Escrituras que mostram para a gente Jesus diante de situações onde pessoas estão possessas por espíritos malignos, que eram súditos de Satanás, e frente à palavra de Jesus, esses seres têm que sair. Eu coloquei esses 2 textos aí, podemos lê-los? Marcos capítulo 1, verso 21 a 28. Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem está
quem és o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em voz alta, saiu dele. Muito bem, tá bom até aí. Olha só, Jesus chega numa sinagoga, um sujeito está lá e, de repente, ele manifesta que ele é a habitação de um demônio. E o demônio reconhece quem Jesus é. Tá? Jesus está ali, o pessoal está no meio dele, é um rabino, ele está ensinando, mas o demônio olha para ele e diz assim: sei quem tu és, o santo de Deus. Ou seja, você é o Messias. Eu sei quem tu és. Na NVI, ele diz assim: vieste para nos destruir. Ou seja, o demônio fica desesperado. Ele fala, porque se ele é o Messias, então não tem jeito. Ele vai nos destruir. Lá em Lucas, em Marcos, né, também, capítulo 5, versículos 1 a 20, a gente tem aquela situação, quando Jesus chega em Gadara, e tem um sujeito ali que ele é possuído por uma legião de demônios. São demônios de morte. Ele vive num cemitério, né, nos sepulcros. São demônios violentos. Ninguém consegue deter o cara. Botam correntes nele, ele arrebenta. Uma força descomunal, né? Arrebenta as correntes, assim, tudo mais. Isso me lembra de um amigo meu, que a gente treinava karatê. É sério. A gente treinava karatê, e o cara, ele era um alemão, baixinho assim, ó. E ele, rapaz, ele era muito forte, ele lutava muito, ele era um... E ele tinha um negócio assim, na época a gente não associava com isso, né? Mas às vezes ele estava lutando com você assim, de repente, ele estava lutando normal, assim, de repente o olho dele dilatava, assim, tum! E o cara ficava um cão, velho. Ele ficava um cão. Ninguém parava o cara. Ninguém parava o cara. Ele acertava mesmo, não estava nem aí, batia. Uma vez eu cheguei na minha casa com uma boca desse tamanho, assim, eu tomei 2 socos nele, pá, pá, assim. Ele fica... Uma vez, aí ele casou e começou a ter problema. Situações no casamento dele. E a mulher dele foi com ele no centro de Umbanda. Aí, quando chegou no centro de Umbanda lá, começou o trabalho, ele ficou possesso. Ele rasgou assim a camisa, assim, isso a mulher contando. Saltou aqui, o trapézio dele ficou desse tamanho, assim, veia para tudo quanto é lado. A gente tem um golpe no karatê que bate assim, chama uraquém. Tinha um muro. Ele bateu o uraquém no muro, assim, derrubou o muro. O cara que estava lá, o pai de santo que estava lá para fazer o trabalho, viu isso aí e falou: ô louco, tira esse cara daqui, esse Exu é muito mais forte que o meu. Cara. Aí, por conta disso, o meu sensei, que já tinha se convertido, levou ele numa reunião. Extraordinária a história de conversão desse meu amigo. Levou ele numa reunião no Vale da Bênção. Não sei quantos aqui já ouviram falar do Vale da Bênção. Pastor Jonathan e tudo mais. Numa vigília de oração. E ele estava lá, muito forte. Estou sendo gravado, estou evitando falar o nome dele. Aí começou o tempo de ministração, chamou o pessoal para frente e tudo mais. Não sei se foi o pastor Jonathan, qual deles que estava lá. Começou a orar, falou: vem Espírito Santo. Esse amigo estava lá com o meu sensei. Quando esse pastor falou: vem Espírito Santo, ele, pum, caiu. Caiu assim. E isso meu sensei aí, me contando, né? Tentava levantar e não conseguia. E aí ele conta no chão, que ele ouviu uma voz dizendo assim: então, você não é forte? Levanta. Você não é forte? Levanta. Você acha que você é mais forte do que eu? Levanta. E ele dizia que ele sentiu uma mão quente no peito dele. E que ele fazia toda a força do mundo. Essa parte agora já é ele me contando. Okay? E aí ele se converteu. Hoje ele é pastor
da Assembleia de Deus lá no Japão, como missionário no Japão. Abandonou o karatê, entregou a faixa, entregou tudo, e ele conta, ele fala assim, eu entreguei tudo porque isso não acontece no karatê, tá? Mas foi no caso dele. Ele dizia, estava atrelado, um espírito de violência atrelado à questão do karatê. O meu sensei falou para ele, mas agora você já tem o Espírito Santo, aí não vai ter mais nenhum problema. Ele falou, não quero saber de mais nada. Entregou os diplomas dele na Nihon Karate Kyokai, lá no Japão, entregou faixa, entregou tudo, e falou, não quero mais saber disso. Okay? E virou pastor, missionário, né? Eu encontrei com ele depois disso umas 2 vezes aqui. Então, eles estão aí ainda, né? Os demônios estão aí ainda. Mas o nome de Jesus também continua tendo a mesma autoridade e o mesmo poder. Esse ser que estava aqui, quando ele vê Jesus, ele fica violento e ele faz a mesma coisa. Ele olha para Jesus, verso 6, Marcos 5, 6, diz assim, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Okay? E aí ele vai pedir autorização para Jesus, os espíritos. Jesus fica curioso, porque ele tinha mandado e o espírito não tinha obedecido. Ele falou, quem que é você? Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Não nos mande para o abismo. Autoriza a gente a entrar na manada de porcos ali. E Jesus autorizou os espíritos imundos a entrarem nos porcos e os espíritos precipitaram os porcos no mar e eles morreram. Né? Mas preste atenção na história, né? Como Jesus tem autoridade sobre eles. Okay? Isso é evidente também para a gente, a autoridade de Jesus sobre Satanás, com um ensino que Jesus traz, dizendo a respeito dele amarrar, ok, o valente. Essa história ela acontece em Lucas 11, 14, 26, Mateus 12, 22 a 28, Marcos 3, 22 a 30. Nós vamos ler só um texto, ok? Esse é um texto importante da gente ler. Lucas capítulo 11. Vamos ler o texto de Lucas. Lucas capítulo 11, versos 14 a 26. Alguém pode ler para a gente? Bem rapidão. Quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os espólios. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontrava a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão... Tá bom. Até aí tá bom. Ok. Veja que Jesus, ele tem esse embate, né, com os líderes religiosos ali, porque ele cura um homem, ele liberta um homem de um espírito maligno que fazia com que ele não ouvisse. E quando Jesus liberta o homem, expulsa o demônio, o homem passa a ouvir. E aí os líderes religiosos dizem assim, não, mas ele faz isso aí pelo poder de Belzebu, que é o maioral dos demônios. E Jesus, então, contesta eles, dizendo, olha, se Satanás está dividido contra ele mesmo, a casa dele não vai subsistir. Nenhuma casa, nenhum império subsiste quando você tem uma guerra civil dentro dele.
Então, agora, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, né, ou seja, pela autoridade de Deus, então o reino de Deus chegou entre vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, se eu sou o Messias, não é, se a autoridade que eu tenho é do reino, então isso evidencia que o reino está aqui, está aí. Não é? E aí ele vai falar sobre essa questão do valente, ele está fazendo uma parábola aqui, né? O valente é Satanás, o mais valente é Jesus. Ele vem e ele amarra, então, ou seja, ele impede o poder, ok, que Satanás tem através da autoridade dele. E um último elemento que mostra a autoridade de Jesus sobre Satanás é a autoridade delegada, que aparece aí nesse texto quando Jesus diz assim, se eu expulso demônios por Belzebu, por quem que é que expulsa os filhos de vocês? Quem que são esses? Os discípulos, ele está falando dos discípulos. Por quê? Porque Jesus tinha pego da autoridade que ele tinha como Messias, e ele tinha delegado essa autoridade para os discípulos para que eles pudessem fazer o mesmo. Eles usassem a autoridade de Jesus para expulsarem demônios. A gente vê em Lucas 10, 17 a 24, os 70, por exemplo, voltando alegres, felizes, dizendo assim, Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. Então veja a autoridade que Jesus tem. Tá? Ele delega a autoridade dele como rei, ok? Aos 70, e eles exercem a autoridade no nome de Jesus e os demônios são obrigados a obedecê-los. Por quê? Porque eles estão representando Jesus ali. E aí Jesus diz para eles, vocês não ficam felizes com esse negócio, não. Eu vi Satanás caindo dos céus. Vocês se alegrem porque vocês fazem parte do reino. Não é? Uma outra perspectiva que mostra que Jesus é o Messias, então, uma terceira, é a sua autoridade sobre a enfermidade. Nós temos, aí aqui eu peguei só alguns textos, nós temos muitos textos nos evangelhos que mostram Jesus curando enfermos. Ok? A autoridade de Jesus sobre a enfermidade demonstra para a gente a realidade de que o governo de Deus está entre nós e que ele é o Messias. Okay? Por quê? Porque no mundo bom e perfeito de Deus não tem enfermidade. Enfermidade é uma realidade da queda. Okay? Enfermidade tem a ver com a presente era má. E aí nós temos vários textos, nós não vamos ler os textos, ok? Eu coloquei aí os exemplos. Você tem, por exemplo, a cura da sogra de Pedro, em Marcos 1, 29 a 31. Diz o texto que Jesus chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está com febre, e Jesus então a toma pela mão e ela é restaurada e passa a servi-los. E aí dizem que é por isso que Pedro nega Jesus depois, né? Porque ele curou a sogra dele. Não, é brincadeira. Pô, curar a sogra, velho. Aí não, meu. Né? Não, é brincadeira. Porque você tem a cura de muitos enfermos em Lucas 4,40. Olha só, esse texto, Lucas 4,40, diz assim para a gente, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, ênfase aqui nos vários tipos de doenças, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Okay? Ou seja, Jesus curou todos que foram trazidos diante deles, de vários tipos de doenças diferentes, impondo as mãos sobre a vida daquelas pessoas. Nós temos em Marcos 1, 40 a 45, por exemplo, a cura de um leproso. O leproso, Jesus vai se aproximando e o leproso chega diante de Jesus e diz assim, se quiseres, podes purificar-me. O leproso reconhecia que Jesus tinha autoridade nele para poder curá-lo. Ele não sabia qual era o coração de Jesus, se Jesus desejava aquilo ou não. Né? Mas ele sabia que ele tinha poder e que ele tinha autoridade. Okay? A cura de um paralítico, em João capítulo 5, versículos 1 a 9, Jesus entra em Betesda, tem um homem aleijado lá, paralítico, há 38 anos. Jesus chega nele e diz, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o texto fala assim, imediatamente. Okay? Imediatamente. Cara, ele é 38 anos paralítico. Qualquer pessoa aí que sofre um acidente, que fica engessado 2 meses, precisa fazer o quê depois que tira o gesso? Fisioterapia. Porque senão, está tudo atrofiado, quebra a perna de novo. Os músculos estão fracos, a perna não aguenta. Mas olha o que acontece aqui, o homem está 38 anos doente.
38 anos paralítico. E Jesus disse para ele, levanta, toma o teu leito e anda. As pernas do cara não só voltam a funcionar, os músculos ganham tonicidade, ok? Ele tem força, imediatamente fica em pé. E não só anda, carrega o leito dele para casa. Não é? Hã? Memória motora, exatamente, né? Volta a funcionar. Então, veja o poder extraordinário, okay, que Jesus exerce aqui. A cura de um cego de nascença. João 9, 1-7. Os discípulos chegam e encontram um homem que era cego de nascença e dizem assim, Senhor, quem que pecou para que esse homem aí nascesse cego? Eles tinham uma teologia meia, né? né? Das causa e efeito, né? Se o cara está cego, é sinal que ele tinha pecado. Ou então alguém da família dele tinha pecado e aquilo era maldição hereditária. Não é? E aí Jesus chega e diz assim, nem ele pecou, nem os seus pais. Ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí ele gospe na terra, faz lodo, passa no olho do cego, que também era mendigo, né? E manda ele se lavar no tanque de Siloé. Ele vai se lavar no tanque de Siloé, quando ele lava, ele volta a ver. Aí volta a enxergar e tal, fica todo entusiasmado, e aí tem toda uma confusão lá, porque os judeus querem saber, né, quem que foi que fez ele enxergar, e ele fala, sei lá, ué, eu era cego, não vi o cara. Como é que eu vou saber quem? Eu não enxerguei o cara, ele passou um negócio no meu olho, mandou lavar no tanque de Siloé. Eu fui lavar, quando lavei, já não estava mais lá. Como é que eu vou saber quem foi que me curou, meu? Você não está entendendo? Eu era cego, cara, eu não enxergava, né, e tal. Aí chama o pai do menino, do menino não, do homem, né, faz a cariação, né, e tal, para saber quem que foi. Né? Veja, todos esses textos mostram para a gente a autoridade que Jesus tem sobre a enfermidade, a autoridade que ele tem sobre a enfermidade é uma evidência de que ele é o Messias. Mas vamos para frente. Outra evidência de que ele é o Messias, a sua autoridade sobre a morte. A gente tem 3 cenas de ressurreição acontecendo com Jesus. Eu brinco que é uma ressurreição por ano de ministério, né? Ele teve 3 anos de ministério, então ele ressuscitou um morto por ano de ministério. Não sei se foi assim. Mas nós temos a narrativa da ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas 7, 11-17, diz que Jesus está entrando na cidade de Naim, está saindo um velório, um cortejo fúnebre, levando o menino para o cemitério. E aí o texto diz que Jesus olha para a mãe do menino e se compadece dela. Para o velório, manda abrir o caixão e diz para o menino, levanta, ele acorda e ele entrega o menino vivo para a mãe. Né? E a mãe vai embora feliz. Aí a gente tem o caso de Lucas 8, 49, 56, que é a filha de Jairo. A filha de Jairo está doente, Jesus é chamado, ele começa a ir, tem a cura de uma mulher que toca nele no meio de uma multidão, ele para saber quem é a mulher, e naquele ínterim a filha do Jairo morre. Aí vem a turma da má notícia, né? A gente sempre tem a turma da má notícia, né? Larga para lá, já morreu mesmo, acabou. O negócio aí tem... E aí Jesus fala, não, só crê, ela vai ser curada. Eu acho interessante isso. No texto de Lucas, Jesus diz para ele assim, creia, ela vai ser curada. Tinham acabado de falar que ela tinha morrido. Mas ele fala para Jairo, ela vai ser curada. Né? Ou seja, Jesus não dá nem atenção para a história de que ela está morta. Não, ela está doente, não estamos para curar ela? Então, vamos curar. Aí chega lá, a menina está morta mesmo. E aí Jesus diz, não, a menina dorme. Aí a turma cai tudo na risada. Né? Aí Jesus bota todo mundo para fora e ressuscita a menina. Talita cumi, acorda, a menina levanta. Ela, senta na cama. E ele entrega a menina viva para o pai. E a ressurreição de João 11, 1-44, que é a ressurreição de Lázaro. Essa é a mais extraordinária de todas, porque o Lázaro já está morto há 4 dias. Dizer que Lázaro está morto há 4 dias tem 2 implicações. Uma é que ele já está em decomposição. Não é? Quando você lê o texto, Jesus manda tirar a pedra, a Marta fala assim, Senhor, não, já cheira mal. Porque ele é de 4 dias, ou seja, o defunto começou o processo de decomposição. E a segunda implicação é que entre os judeus havia o conceito, né, havia a crença, né, a crendice, de que você até poderia ressuscitar um morto até o 3º dia. Porque o espírito
ficava por ali. A partir do 4º dia, o espírito, que era a decomposição do corpo, o espírito era mandado embora. Ia para o Sheol. Então, não tinha mais jeito de ressuscitar. Não é? E Jesus ressuscita no 4º dia. Então, para os judeus, é um negócio impressionante que está acontecendo ali. Jesus chega lá depois de 4 dias e ressuscita o Lázaro. Né? Manda o Lázaro voltar à vida. E ele volta. Né? Diz que ele chama, Lázaro, vem para fora. E ele levanta e vem. Tem esses avivalistas, né? Sabe, avivalista é esse pregador de avivamentos, multidão, né? E um deles, eu não lembro agora quem que foi, mas eu vi um sermão de um desses caras aí, e ele fala assim, você sabe por que Jesus disse, Lázaro, vem para fora? Porque se ele não diz Lázaro, todos os mortos daquele cemitério levantavam. Se ele diz, vem para fora, todos eles vinham. Porque Jesus tem poder e autoridade sobre a morte. Ele é o Messias. Mas eu não sei se é assim, mas que vai por aí, vai. Ele tem autoridade sobre a morte. Okay? Isso evidencia que ele é o Messias. Também, sua autoridade sobre a natureza. Olha só, água transformada em vinho. Sua autoridade sobre a natureza. É difícil para Jesus alguém transformar água em vinho? Para o Messias, não. Ele é Deus que criou todas as coisas. Ele é quem tem o Espírito sem medida de Deus. Então, ele transforma a água em vinho. Tempestade. Por 2 ocasiões, Jesus está envolvido com uma situação de tempestade. A primeira, ele está dormindo no barco. Está chovendo, os discípulos ficam desesperados, acham que vão morrer, acordam Jesus. Jesus falou, homens de pequena fé, não dá nem para dormir um pouquinho aqui, viu? Vento, fica quieto, mar, acalma-te. Faz grande bonança. Sabe o que é? A palavra para bonança ali é que o mar se torna como uma lagoa. Não só parou de chover e as ondas, mas imediatamente o mar se aquietou completamente. Porque quando para de chover, né, as ondas ficam ainda, né? Não, ele ficou como se fosse uma lagoa. Okay? A segunda ocasião é quando Jesus multiplica a primeira vez os pães e ele está no monte orando, os discípulos estão atravessando o mar, tem aquela grande tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. O Pedro vem ao encontro dele, tem aquela cena toda, e o texto diz que quando ele entra no barco, a tempestade cessa. A tempestade para. Então, a autoridade dele sobre a natureza. E um outro exemplo aí é a multiplicação dos pães e peixes, que ele faz por 2 vezes. Uma primeira vez para 5.000, outra vez para 4.000, isso contando só os homens, né? Sem contar as mulheres e as crianças. Okay? Ele parte o pão, dá graças, parte o pão, 5 pães e 2 peixes, ele serve essa multidão toda. Então, essas ações de Jesus demonstram a sua autoridade como o rei do reino, né? Como esse que trouxe a realidade do futuro, né? Do reino de Deus para dentro da presente era amar. Okay? Por que essas coisas estão acontecendo assim? Porque ele é o Messias. Ele é o rei do reino. O reino de Deus foi estabelecido por ele. No meio dessa presente era amar. E a última questão que evidencia a sua autoridade como Messias, a penúltima, melhor dizendo, é a sua autoridade sobre o pecado. Aí eu coloquei 2 exemplos, Jesus diante da mulher que é pega em flagrante adultério, que os rabinos chegam diante dele e dizem, a mulher foi pega aí em flagrante. A lei diz que mulher assim tem que morrer apedrejada. E aí Jesus se abaixa, começa a escrever na areia, né? Ali, sei lá o que ele estava escrevendo. Talvez ele estivesse escrevendo assim, Silas, corrupto. Né? Judas, né? Cobiçoso. Talvez ele estivesse começando a escrever o pecado de cada um deles ali, né? Não sei o que ele estava fazendo, né? Mas ele começou a escrever alguma coisa ali. E ele falou assim, quem não tem nenhum pecado, lança a primeira pedra. E o texto diz que dos mais velhos ao mais novo, todo mundo foi saindo.
E aí ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus pergunta para ela assim, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor. E aí vem a palavra que mostra que ele tem autoridade, certo? Como o rei do reino. Ele diz assim, eu também não a condeno. Quando ele diz isso, ele está dizendo que ele tinha poder para condená-la. Ou seja, ele poderia jogar a pedra se ele quisesse. Mas ele está dizendo, eu não vou te condenar. Vai e não peques mais. Muda de vida. Um outro texto que é fantástico é esse de Lucas 5, 17 a 26, que é quando ele cura um homem paralítico. Mas antes de curar esse homem paralítico, ele perdoa os seus pecados. Esse texto é um texto interessante da gente ler, porque o texto começa dizendo assim, verso 17, certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, presta atenção nisso, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então lembra que Jesus, ele é Deus, mas ele é também um ser humano, ok? E todo o poder que ele está utilizando é o poder da terceira pessoa da Trindade que vem sobre ele sem medida. Ele não está usando o poder dele, de segunda pessoa da Trindade. Ele está usando o poder da terceira pessoa da Trindade, operando através dele. Okay? Isso que faz dele o Messias. Okay? O Messias é a figura de um ser humano cheio da presença de Deus. Embora Jesus fosse também Deus. Okay? E ele expressa isso ali. O texto de Lucas expressa isso. Quando os amigos do paralítico levam o paralítico até Jesus para ser curado, o texto diz que foi levado por 4 homens, um paralítico, para ser curado. O texto deixa claro que os amigos, a expectativa dos amigos era a cura do paralítico. Né? Sei lá, né? Às vezes o timinho está desfalcado, né? Pô, os 5 jogavam bem, futebol salão, o cara, pô, agora ficou paralítico, não dá mais para jogar, a equipe estragou, vamos levar o cara aí para ser curado. Jesus, pô, Jesus, estamos precisando de um time aí, né, completo, cura o sujeito aí. Aí chegou lá, o sujeito desceu na presença de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, teus pecados estão perdoados. Né? Aí começam entre a turma dos teólogos, né? Isso é heresia. Isso é heresia. Onde já se viu um negócio desse? Falar um troço desse, seus pecados estão perdoados. O que é isso? Ninguém pode perdoar pecado, isso não é Deus. Onde já se viu um negócio desse? Eu nunca li os Institutos de Calvino. O que é isso? Que coisa? Né? Tal. Como é que é isso? Né? Começa aquele murmurinho ali. E Jesus fala, por que vocês estão aí tudo discutindo por eu ter dito para eles seus pecados estão perdoados? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra, olha só, eu sou o rei, eu trouxe o reino, eu mando nesse negócio aqui, para que vocês saibam disso. Eu digo para você, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o sujeito levanta, pega o leito e vai embora. O que nós temos que entender aqui é que o texto está mostrando para a gente que, da mesma maneira que a palavra de Jesus surtiu o efeito sobre o físico daquele homem, a palavra de Jesus surtiu o efeito sobre a alma dele. Da mesma maneira que Jesus falou, levanta, toma o teu leito, ele fez isso, quando Jesus disse, você está perdoado, ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E a última evidência aí que o texto bíblico mostra para a gente sobre Jesus ser o Messias é a sua autoridade sobre as Escrituras. Ok? A gente vê isso no Sermão do Monte, capítulo 5 até o 7, mostra isso para a gente. Jesus ensinando, e Jesus diz assim, eu, porém, vos digo. Jesus, ele ensinava
baseado na autoridade que ele tinha sobre as Escrituras. Okay? Enquanto todos os rabinos, os profetas, ensinam baseados na autoridade que a Escritura tem sobre eles, não é? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, isso já diz, não é? Ou seja, os profetas todos ministram sob a autoridade da palavra de Deus. Jesus ministra a partir da autoridade dele sobre as Escrituras. Por quê? Porque ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a própria voz de Deus, ele é a própria Escritura, ok? Encarnada. Não é? Ele tem toda a autoridade. João capítulo 8, versos 30 a 32, diz que Jesus diz aos judeus que haviam crido nele, se permanecerem nas minhas palavras, vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é revolucionário. Porque ele não está dizendo assim, se vocês permanecerem na Torá, se vocês permanecerem na lei. Ele está se colocando acima da Torá, acima da lei. Tá dizendo, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês conhecerão a verdade, serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus capítulo 28, verso 19, quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz assim, e vocês vão ensiná-los a obedecer a tudo que vos tenho ordenado. Então veja a autoridade dele sobre a palavra. Não é? Ele não diz, vocês vão ensinar eles a obedecerem à Torá. Está ali quem é maior do que a Torá. Está ali quem é maior do que Moisés. Por quê? Porque ele é o verbo, ele é a própria palavra viva de Deus, encarnada de Deus. E ele tem toda a autoridade. Então, com esses exemplos, a gente quer comprovar que Jesus é o Messias. E por que é importante a gente entender que Jesus é o Messias? Porque se Jesus é o Messias, então o Messias está entre nós. E se o Messias está entre nós, o reino de Deus foi estabelecido. Ok? Essa é a questão. Jesus é o Messias. O que prova que o reino de Deus está estabelecido. Lucas capítulo 4, versos 14 a 30, nós temos a cena de Jesus chegando na sinagoga de Nazaré, e é exatamente isso que Jesus faz. Ele chega na sinagoga, lhe é dado o livro do profeta Isaías, ele abre o livro onde está o capítulo, registrado o capítulo 61 de Isaías, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres, colocar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, apregoar o ano da graça do Senhor. Lembra quando João manda perguntar para ele, és tu o Messias? O que ele faz? Ele coloca em prática Isaías 61. Ele prega o evangelho, ele cura enfermos, ele restaura a vista de cegos e tudo mais. Ele está botando na prática Isaías 61. Agora vai lá e diz para o João, o que vocês viram aqui? Por quê? Porque ele sabia que João ia lembrar de Isaías 61. É o Messias. Porque ele fez aquilo que Isaías 61 diz que o Messias faria. O reino de Deus já foi, então, inaugurado. Agora, se o reino de Deus já foi inaugurado, essa era a crise dos judeus, né? Por que é que nós ainda vivemos a presente era má? E aí a resposta está naquele segundo gráfico que eu mostrei. É porque o reino de Deus foi inaugurado dentro da presente era má. E não colocando fim imediatamente à presente era má. Então nós ainda estamos na presente era má, mas nós já estamos com o reino de Deus presente nessa era má. E nós colocamos isso assim, o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não se manifestou em toda a sua plenitude. Então o reino já foi inaugurado, ele já está aqui, o processo já começou, a história está sendo conduzida para o último dia dos últimos dias, e é por isso que Jesus nos ensina, como seus discípulos, a orar a oração do reino. Jesus diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa não é uma oração você pedindo para Jesus voltar, ok? Essa é uma oração você pedindo para que a realidade do reino de Deus, que foi trazida por ele,
seja mais presente agora, nesse momento. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Jesus diz para a gente nessa oração, que quando a gente ora, venha o teu reino, isso está ligado à ideia de que nós estamos pedindo para que agora, no meio dessa presente era má, seja feita a vontade de Deus, aqui, como a vontade dele é feita no céu. E qual é a vontade de Deus? É a restauração física. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso aí não é só a comida. O pão nosso tem a ver com todas as realidades físicas que nós necessitamos. Tem a ver com o pão da cura. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu quero. Eu quero. Esse é o coração de Jesus. Eu quero. Fique limpo. Okay? Mas nem todo mundo é curado, porque nós ainda estamos inseridos na presente era má. E nós estamos sendo conduzidos a um tempo onde chegará um momento em que ninguém mais vai ter enfermidade. Como a gente lida com enfermidade hoje? Não é dizer, a coisa é assim mesmo. Não, é dizer, Senhor, mais do teu reino. Mais do teu reino. Traz mais dessa realidade para agora. Nós queremos ver o Senhor agir, queremos ver a cura do Senhor se manifestando. Nós suprimos a necessidade das pessoas. Por quê? Porque no reino de Deus não há necessidade. É restauração relacional, perdoa as nossas dívidas. Não cabe esse negócio de que nós somos parte do povo de Deus, parte do povo do reino, e nós não nos damos bem. Por quê? Porque no reino de Deus todo mundo se dá bem. Então, nós precisamos perdoar os pecados uns dos outros. Por quê? Porque no céu há perdão. Okay? O que triunfa no céu é o perdão. Restauração espiritual. Livra-nos do maligno. Você está vendo como essa é uma oração que pede para o céu vir para a terra? Por que você está fazendo esses pedidos? Porque o reino de Deus está invadindo ainda a era má. Quando você chegar no reino pleno, você não precisa mais orar. Não tem mais maligno. Okay? Não tem mais ninguém que vai pecar quando você. Não tem mais enfermidade. Então você não precisa mais orar isso. Jesus está ensinando a gente a orar isso. Por quê? Porque ele está dizendo, o reino chegou aqui. Nessa era má, que ainda resiste ao governo do meu Pai. Mas ele já está aqui. E a gente tem que pedir mais dele na nossa vida. E por quê? Teu reino, teu poder, tua é a glória, para sempre. Amém? Ela já está aqui, já começou. Ok? E é aí que a gente chega na cruz. Como é que isso começou? Essa oração pode ser respondida porque a cruz é aonde a vitória do rei acontece. Veja, Colossenses, eu podia citar muitos textos, eu peguei esse de Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos transportou para o reino, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Veja, na cruz, com a morte de Jesus e sua ressurreição, duas coisas aconteceram. Nós recebemos o perdão dos pecados, nossa reconciliação com Deus Pai foi feita. Mas nós também fomos transferidos de ambiente. Ele diz, nós saímos do ambiente das trevas e nós somos transferidos para o reino do seu Filho amado. Agora. Nós vivemos ainda nesse mundo mal, nós ainda lidamos com oposição, mas eu e você precisamos entender que se o Evangelho nos alcançou, o ambiente da nossa vida, aqui nesse mundo mal, é o reino de Deus. O reino de Deus está em nós. E o reino de Deus se manifesta através de nós. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele é glorificado, ele derrama
sobre a sua igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o reino de Deus estendido a nós e através de nós. O Espírito que estava sem medida em Jesus, Jesus derrama sobre a igreja. Atos 1:8, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que eu e você precisamos entender é que nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos vivendo aquela fase da história depois da cruz, ok? Caminhando para o último dia. O reino de Deus chegou. Nós vivemos no já do reino que chegou e no ainda não do reino, que ainda está vindo. Nós vivemos essa parte. Por isso que Jesus diz que qualquer um que é nascido no reino é maior do que João. E esses textos que eu coloquei aí mostram para a gente essa realidade de que Jesus disse que através do Espírito Santo de Deus, o reino de Deus estaria estabelecido em nós e estendido através de nós. Em João 14, 1-4, ele diz que ele, através da sua morte e da sua ressurreição, ia preparar-nos para podermos ser a habitação do Pai. Nos versos 15-27, ele diz que o Espírito seria enviado e com a presença do Espírito, o Pai, ele e o Pai viriam habitar em nós. Em Lucas 24, 36-49, Jesus disse aos seus seguidores que eram para eles ficarem em Jerusalém e esperarem pela promessa do Pai que ele havia dito que iria derramar sobre eles. Em Atos 2, 1-4, a promessa é derramada, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. E a explicação que Pedro nos dá do que está acontecendo em Atos 2 é a citação do profeta Joel. Então veja, Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele começa citando o profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando o Espírito Santo é derramado em Atos 2, Pedro cita um outro profeta, Joel, que diz assim: o Espírito do Senhor é derramado sobre vocês. Nos últimos dias, o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão. Jovens terão visões. Velhos terão sonhos. Aí a salvação será estendida a todos. E ele vai continuar falando da profecia de Joel, dizendo que o sol se escurecerá e tudo mais. Isso não aconteceu. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Essas coisas ainda vão acontecer. Elas têm a ver comigo e com você, com a minha história, com a sua história. Então, o que eu e você estamos fazendo nessa fase da história? Jesus nos comissiona para estendermos o seu reino. Nós somos comissionados para estendermos o reino de Deus para todas as nações da terra. Eu e você não somos chamados para estabelecer o reino, ele já foi estabelecido, mas eu e você somos chamados para estender esse reino. Ele está em nós e ele deve ser estendido através de nós. Mateus 28 é isso, quando Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Discípulos são pessoas que vão segui-lo como rei, como aquele que trouxe o reino e que está governando agora sobre todas as coisas. Criando aliança dessas pessoas, umas com as outras e todas com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecerem tudo que vos tenho ordenado. Por quê? Porque Jesus é o Rei. Ele é o Rei. E Ele manda. E a gente obedece. Ele nos ensina a viver a vida no seu reino. E a gente a experimenta. E aquilo que Jesus fez, Ele continua fazendo através de nós. Aquilo que Jesus proclamou é o que eu e você temos que proclamar. Mas isso o Pedro vai falar na semana que vem, ok? Muito bem. Bom, eu não consegui ser assim tão disciplinado como Pedro.
Eu passei 5 minutos ainda. Significa que não tem tempo para perguntas. Perguntas você tem que escrever lá no nossa plataforma de perguntas, ok?